Vamos falar um pouquinho de texto agora? Eu fiz bastante exemplo aqui de texto, mas eu sempre estou usando o texto padrão que vem Arial. Assim que você clicar e digitar a sua chamada, ele vem como Arial aqui na fonte, né? Se você clicar aqui nesse menu aqui em cima, ele vai abrir todas as fontes que você tem instalado no seu computador. Se você tiver comprado fonte, baixado fonte, você vai lá e instalou, ela vai aparecer aqui. Então você tem essa liberdade aqui para escolher, né? Ninguém vai viver só de Arial, você vai ter o seu texto aí. Assim como foto, eu não recomendo você distorcer o seu texto usando essas alças de cima e do lado, né? Eu sempre recomendo você usar o texto na proporção que a tipografia foi feita. Porque ela já foi feita, pensada para ser usada dessa forma. Então não é legal você distorcer isso. Mas fica a seu critério, nada é regra. Se você achou que faz sentido, você vai lá e mexe. Aqui você pode também controlar o tamanho da sua fonte, tá? Quando a gente está fazendo coisas assim para web, em pixels e tal, um story, por exemplo, você vai muito no olho aqui, no tamanho. Mas se você está fazendo um impresso, uma revista, um livro, você vai trabalhar com tamanhos fixos aqui, porque você vai sempre usar o mesmo tamanho, todas as páginas, manter um padrão. Então todos os títulos eu vou usar 18, todos os textos de corpo eu vou usar 10. Então é legal você saber que está aqui essa informação. Quando você seleciona o seu texto, você tem algumas opções ali de negrito ou itálico, se a fonte tiver, né? Deixa eu selecionar uma que tenha, porque nem toda fonte tem essas duas versões, né? Futura. Negrito, Bzinho, itálico, textinho caidinho assim, e sublinhado, se você quiser. Sublinhado é algo que está bem pouco usado, né, atualmente no design, não tá muito na moda não. Mas tá aqui a opção se você quiser. Ou só itálico, né? Você tira o negrito e faz o itálico. Se você clicar na ferramenta de texto e arrastar ela, criar uma caixa, você vai criar uma caixa de texto. Texto de apoio. Você vai criar uma caixa de texto e aí você vai ter esse elemento aqui, como se fosse um box aí, com o seu texto lá. E aí quando você edita com as configurações aqui de cima, isso é aplicado para todo o texto que está lá dentro. Negrito, itálico, se você mudar a família tipográfica, vai mudar esse box aqui também. Se você clicar, isso aqui vai ser usado para esses textos de apoio, diagramação de livro, revista que você tá fazendo e tal. Se você colocar um texto que ocupe mais espaço do que a sua caixa, então vou aumentar o tamanho aqui, ó. A caixa vai ficar vermelha e vai dar essa setinha aqui para baixo para indicar que tem mais texto ali do que você está vendo. Isso aqui é muito importante, você não pode deixar texto. Se você tem aquele texto, você não pode deixar o texto sumir ali, né, na sua caixa de texto. Você pode aumentar a sua caixa de texto para ele aparecer, ou se for uma questão de um livro aí que você está diagramando, você vai ter que levar esse texto para outra caixa aqui, né? Então você vai com a ferramenta de texto, cria outra caixa, e aí, quando você clicar aqui nessa setinha aqui de baixo, clicar no texto novo, ele vai continuar ali, e aí você vai ter o seu texto seguindo essa lógica aqui. Se você deletar uma parte aqui, ó, as duas caixas estão conectadas e elas fazem a sequência aí do seu texto, tá? Então se você deletar essa caixa aqui, ela volta a ficar vermelha, indicando que tem mais texto ali para você. Isso é bom ficar bem esperto para não deixar o texto morrer. A sua caixa de texto aqui também vai ter a opção de te dar... Se você tem texto em caixa de texto ou se ele tiver sem uma caixa de texto, os dois vão te dar essa opção de qual que é a forma de parágrafo que você quer. Você quer alinhar à esquerda, à direita, ao centro. É só clicar aqui, ó, quero alinhar para a direita,
O texto solto também dá essa opção, direita. Quero alinhar o centro. E quero justificação, né? Justificação é aquele texto que vai se colar nos dois lados ali. É muito usado em livro e revista também, para ficar blocado, bem bonitinho. Fora isso, não é muito usado não, né? Material aí, apresentação, stories, essas coisas, a gente não usa muito a justificação, mas fica do seu critério também. Mesma coisa com o texto solto, centralizar, ele vem aqui, fica tudo centralizado, e a esquerda, ele alinha para a esquerda. Essas são as ferramentas, formas de como você customiza seu texto e deixa ele mais adequado para o seu projeto.